Olá pessoal, tudo bem? Hoje eu vou falar sobre uma história singular que tem na Bíblia, uma história de amizade entre mulheres. É uma amizade muito bonita, a gente não vê outra história de amizade tão bonita quanto essa de Ruth e Noemi. Outra história de amizade entre mulheres tão bonita quanto essa na Bíblia. Para quem não me conhece, meu nome é Renata Macedo e nesse canal a gente fala sobre Bíblia. Se você gosta desse tipo de assunto, eu te peço que você se inscreva no meu canal e dê um like nesse vídeo para que a gente possa continuar aprendendo. Então, a história de Ruth e Noemi se inicia quando, na época dos juízes, em Israel houve muita fome. Então, Elimeleque, que era o esposo de Noemi, decide sair de Israel com sua família e leva a sua esposa Noemi, seus dois filhos, Malom e Quilion. Aí eles vão morar na terra de Moabe. A terra de Moabe era uma terra onde eles adoravam a Baal e outros deuses, né? Porque a Bíblia diz que eles adoravam deuses, mas eu vi que o nome de Baal era Baal e outros deuses. Então, o que acontece? Eles foram para Moabe e quando chega lá, passa um tempo, Elimeleque morre e deixa Noemi com seus dois filhos, Malom e Quilion. Sendo que Malom e Quilion tomam para si duas mulheres, Ruth e Orfa. E essas mulheres são moabitas. Passados uns 10 anos, os filhos de Elimeleque também morrem. Ou seja, Malom e Quilion também morrem. E ficam na casa 3 viúvas. Noemi, Ruth e Orfa. Nisso que essas 3 viúvas ficam nessa casa, passa um tempo e Noemi descobre que na terra de Israel não estava mais o povo passando fome, que Deus estava providenciando o pão. E ela decide voltar para Israel. Nisso que ela decide voltar para Israel, as noras delas, ela despede as noras para elas voltarem para a terra delas, para os deuses delas. E elas não querem ir, elas começam a chorar porque querem ficar com a sogra, gente, que sogra boa. Elas querem ficar com a sogra, não quer voltar para casa dos pais. E ela fala para eles, gente, porque naquela época era assim. Se você se casasse com o irmão mais velho de uma família e ele viesse a falecer sem você ter filhos dele, você se casaria com o irmão mais novo, com o irmão abaixo dele, no caso. E o primeiro filho que você tivesse teria o nome do seu primeiro marido. Por quê? Para poder continuar a descendência dele, entendeu? Aí a partir do segundo já seria desse segundo marido. E como Noemi só tinha 2 filhos e os 2 morreram, ela não ia ter mais filhos para poder tomar elas como esposa, para ampará-las, né? Então ela falou para eles, eu não tenho mais idade para poder gerar filho para vocês. E mesmo que tivesse, vocês iam ter que esperar muito. Não tem por que vocês me seguirem. Vocês têm que voltar para casa das mães de vocês. Aí Orfa começa a chorar, aí se despede de Noemi e volta para casa dos pais dela. Sendo que Ruth não quer voltar. Ela não quer voltar. Ela vê um futuro completamente incerto ao lado da sogra, porque a sogra não tem como dar um outro marido para ela. E ela vai para uma terra onde ela não conhece ninguém, né? Porque ela era de Moabe. Mas ela não quer deixar a sua sogra. E a sogra dela despede ela e ela fala, não vou. Aí vem aquele lindo versículo, né, que talvez você já conheça, que se encontra no livro de Ruth, capítulo 1, versículos 16 e 17. Disse, porém, Ruth, não me insista para te deixar e me obrigue a não te seguir, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde quer que pousares, pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Onde quer que morreres, morrerei eu, e aí serei sepultado. Faça-me o Senhor o que bem lhe aprouver, se outra coisa que não seja a morte me separe de ti. Ela fala essa linda frase aqui, esses 2 versículos lindos, né, para a sogra dela, e a sogra dela percebe, não tem o que fazer, ela quer me seguir, então vamos. E as duas voltam para Israel, no caso, Noemi volta e leva a sua nora. Então, o que me chama a atenção aqui na história de Ruth e Noemi? A amizade bonita, a amizade sincera, uma coisa que é difícil da gente ver hoje em dia, né, gente?
Às vezes a gente fala, fulano é meu melhor amigo, Bertano é meu melhor amigo. Não, fulano é meu amigo, meu parceiro. Mas será que a pessoa seria capaz de deixar tudo para poder ir atrás de você? Será que a pessoa seria capaz de não permitir que nada separasse eles de você? Porque o que eu vejo aqui? O que eu vejo aqui na história de Ruth e Noemi? Ruth veio de um povo que adorava outros deuses que na verdade não são deuses, e descobre, né, através da sogra dela, esse nosso Deus maravilhoso que é o Deus de Israel. E ela larga tudo pela amizade de Noemi, mas larga tudo para poder servir a Deus também. Ela não quer voltar para os deuses dela, ela quer servir o Deus de Israel. Isso é muito lindo, ela larga tudo por Deus. A gente sempre fala que a gente aceitou Jesus, que Jesus é o nosso único e suficiente Salvador. O que é suficiente? Quando você tem Ele, você não precisa de mais nada. Quando você realmente acredita em Deus, quando a gente realmente aceita Deus na nossa vida, Deus está acima de todas as coisas. Ruth aqui, além, né, da amizade dela com Noemi, é muito bonito o fato dela largar tudo porque ela quer esse Deus. Esse Deus, ela quer servir esse Deus. Agora, quem foi Noemi na vida dessas meninas? Vamos parar para poder pensar. Quem foi Noemi na vida dessas meninas para que elas quisessem largar tudo para poder segui-la? Por mais que Orfa não conseguiu tomar essa decisão, muitos criticam ela, mas eu não critico. Por quê? Porque ela queria também seguir, mas ela não conseguiu tomar a decisão. E quem que foi essa sogra? Como que nós temos tratado as pessoas à nossa volta? A gente vê que Noemi era uma pessoa extremamente grata com as noras dela. Tanto que quando ela despede as duas a primeira vez, está escrito aqui, quando ela despede as duas a primeira vez, ela abençoa as duas noras e diz para elas que o Senhor as abençoa, que seja com elas, assim como elas foram com ela e com os filhos dela. Ou seja, ela é grata, ela reconhece o fato das duas terem tratado ela bem, ter tratado os filhos dela bem. Então que a gente possa observar, né, como a gente tem tratado as pessoas e ver se a gente está construindo amizades verdadeiras. Eu vou continuar no próximo vídeo falando sobre Ruth e Noemi. Hoje eu quero falar somente até aqui. E no próximo vídeo eu vou falar mais sobre Ruth e Noemi, continuar essa história, que é muito interessante, acontecem coisas muito legais ainda, que servem de exemplo pra gente. E agradeço a vocês por terem ficado até aqui. Tchau, tchau!